Olá, um prazer poder estar com vocês mais uma vez para fazermos mais algumas reflexões sobre o estudo da semana do Vem Segue-me, que tem como título Grande Plano de Felicidade, Alma 39 a 42. Essa semana o estudo foi bem interessante porque é a continuação dos conselhos de alma para o seu filho, dessa vez para o filho Corianton. E todo pai conhece seu filho e sabe exatamente o que ele precisa. Precisamos relembrar um pouquinho nos conselhos de alma para poder entender o que é que havia acontecido. Alma, um tempo antes, havia ido pregar entre os oramitas, fazer uma missão entre os oramitas, e ele levou 2 de seus filhos. Ele levou Siblon e Corianton. E quando eles estavam lá pregando o evangelho entre os oramitas, Corianton abandonou o ministério, ele abandonou a sua missão e ele foi para uma cidade chamada Ciron, que ficava na fronteira aí entre os lamanitas, atrás de uma meretriz, da meretriz Isabel. Uma meretriz seria uma mulher imoral ou uma prostituta. E ele cometeu com ela um grave pecado sexual. Nesse momento, Alma está exatamente relembrando o que o seu filho fez e chamando ele ao arrependimento. Eu fico imaginando o quanto deve ter sido difícil para a Alma esse episódio. Está em uma missão com seu filho e descobrir que ele abandonou a missão e foi atrás de uma prostituta. A dor que ele deve ter sentido. E ele fala algumas coisas bem fortes e necessárias, o que nos mostra que, como pais, nós precisamos realmente conversar com os nossos filhos e precisamos ensinar a doutrina de Cristo para eles e ser firmes nas nossas convicções. Alma, nesse momento, ele diz uma coisa bem interessante para Corianton. Ele diz: ela conquistou o coração de muitos, mas isso não era desculpa para ti, meu filho. Bom, se ela conquistou o coração de muitos, nós podemos imaginar que essa meretriz talvez fosse bonita, tivesse muitos atributos. Mas Alma diz: não era desculpa para ti, meu filho. Então imagina quem era Corianton. Ele nasceu no Evangelho, ele foi criado no Evangelho, ele foi ensinado, ele tinha um pai exemplar que era Alma, sumo sacerdote, profeta, alguém que fez várias missões, que dedicou toda a sua vida ao Evangelho, uma vida de fidelidade. Mas mesmo assim, nada disso impediu que o seu filho se rebelasse e transgredisse e cometesse um grave erro. Então, nós precisamos lembrar que muitas vezes nós, pais, vamos ser justos, dignos, e os nossos filhos vão fazer escolhas diferentes das nossas. E nem por isso nós vamos deixar de amá-los. E nem por isso nós podemos deixar de orar por eles e de acreditar que um dia eles podem se arrepender e voltar. Porque esse caminho existe. Então, Alma, ele vai exatamente ensinar o seu filho e vai mostrar esse caminho de volta. E aí ele diz: não podes esconder o teu crime de Deus. Ele usa o termo crime para poder expressar aí o pecado sexual, a gravidade do pecado sexual. Ele diz: se você não se arrepender dos seus pecados, ele será um testemunho contra você no último dia. Olha só, se você não se arrepender, ele vai ser um testemunho contra você no último dia. E ele diz ainda: eu quisera que te arrependesses, que abandonasses o pecado. Então, atrelado ao arrependimento está o abandono, ao deixar de fazer. E aí ele diz: e não mais sucumbisse à concupiscência dos teus olhos, ou seja, a cobiça dos teus olhos. Então ele dá um conselho aí extremamente importante, porque muitas vezes começa com esse olhar. Então nós precisamos ter o cuidado. Às vezes é aquele filme
que nos induz a pensar algo. Às vezes aquela propaganda, aquele cartaz, aquela revista, aquele amigo sempre contando piadas imorais, e aí vai nos levando muitas vezes à pornografia. Aí a importância de permanecer em lugares santos, porque é muito fácil você desviar o olhar quando você não está em um lugar santo, porque você vai ter aí padrões que não são apropriados, vestimentas que não são apropriadas, músicas que não são boas. Então ele fala sobre a cobiça do olhar, sobre estar atento a esse olhar, porque tudo começa com esse olhar. Ninguém sai de casa dizendo vou romper a lei da castidade hoje, mas começa aos poucos, através de um pensamento que você vai nutrindo, de coisas que você vai vendo. Então ele diz ainda, não permitas que o diabo desvie novamente teu coração. O desviar, aquele pequeno desvio, né? Olhe para o outro lado, mude o foco, não permitas. Nós vivemos em um mundo em que cumprir a lei da castidade é algo que parece fora de moda. Muitos dos nossos jovens viram chacota, porque vivemos em um mundo que inverteu os seus valores e que não percebe a importância de mandamentos sagrados. Mas nós conhecemos a doutrina de Cristo. Nós somos membros da verdadeira Igreja de Cristo. Então nós temos a responsabilidade de brilhar, de mostrar a nossa luz, de mostrar o nosso exemplo. E quando nós fazemos isso, as pessoas veem que nós somos diferentes. Os nossos jovens são diferentes. As pessoas olham e sabem, porque existe pureza no Evangelho de Jesus Cristo. Então, Alma ainda fala sobre as consequências do pecado do filho. Olha as consequências. Quanta iniquidade você trouxe sobre os oramitas quando viram o teu procedimento. Eles não acreditaram em minhas palavras. Então, olha só, a Alma estava lá em missão, pregando aos oramitas. E aí, de repente, o filho dele vai lá atrás da meretriz Isabel. Então, é como se ele dissesse assim, opa, como assim? Como é que nós vamos acreditar nesse aí? Olha o que o filho dele está fazendo. Muitos não se arrependeram por conta do procedimento, das obras, das atitudes, do exemplo de Corianton. Então, nós temos uma tendência a achar que é fácil. As escolhas são minhas, a vida é minha, não afetam outras pessoas, os nossos pecados são particulares. E não é assim, não é assim. As nossas escolhas afetam sim os outros, a nossa família, os nossos amigos, afetam e afetam muito. Eu lembro que quando eu estava conhecendo a igreja, eu estudava com um garoto que ele era extremamente boca suja. Ele falava palavrão, piadas imorais, tinha um comportamento inadequado, as roupas não eram apropriadas. Bom, fomos lá, nos batizamos, entramos na igreja. E eu nunca imaginei que ele era membro da igreja. E uma das primeiras atividades que eu cheguei em uma capela diferente, o pai dele era o bispo. E eu fiquei pensando, ainda bem que eu não soube antes que esse menino era membro. Porque se eu soubesse, talvez eu fosse dizer assim, olha, ele era o pior menino da escola, como assim? Ele é membro da igreja, né? E o exemplo conta muito. Eu fico às vezes pensando em tempos de redes sociais, eu sempre fico muito triste porque eu vejo muitos jovens, ótimos jovens, muitos que eu conheço, que eu vi crescer, e que às vezes usam a sua rede social e escancaram um pecado, uma opção sexual. E sempre me entristece porque às vezes são ex-missionários que pregaram o Evangelho, que testificaram da lei da castidade, que testificaram sobre as famílias, que falaram para os seus investigadores. E muitos dos seus conversos estão lá no seu Facebook, no seu Instagram, e agora eles estão vendo exatamente o contrário do que foi ensinado. Então, essas coisas afetam sim as pessoas. Nós precisamos lembrar, né, que o melhor local para conversar sobre as nossas transgressões, sobre
sobre as nossas escolhas, inclusive sexuais, é no nosso lar, com os nossos pais. Eles são as pessoas que podem nos aconselhar. Ou no bispado, com o nosso líder competente, com o bispo, que é o juiz em Israel. Ele é a pessoa que vai nos aconselhar, que vai nos indicar o caminho de volta. Não são as redes sociais, com amigos aplaudindo ou não, dando palavras de incentivo, muitas vezes, algo que nós sabemos que é pecaminoso. E quando nós falamos do pecado sexual, ele não envolve somente a questão de um homem com uma mulher, ou de um homem com um homem, né? Ele envolve aí todos os sentidos, seja solteiro, seja casado, e esse mal afeta o nosso século, a nossa sociedade. Então nós precisamos levantar a bandeira do que nós acreditamos. Lembrar do que disse o presidente Oaks, que nós amamos o nosso próximo, sim, né? Nós amamos o nosso próximo, mas acima do nosso próximo está um Deus. E por amor a esse Deus, nós não podemos ser coniventes com as práticas contrárias ao Evangelho de Jesus Cristo. É muito simples. O Senhor ama o pecador. Todos nós somos pecadores, mas Ele não ama o pecado. Por isso nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E por isso Alma é tão claro com seu filho Corianto. E ele diz, olha, as consequências que você trouxe sobre esse povo. Né? Muitos poderiam ter se arrependido se não fosse o seu procedimento, se não fosse o seu exemplo. E aí ele diz que o Espírito ordena ele a dizer que eles precisam fazer o bem a fim de conduzirem muitos à verdade e não à destruição. É só fazendo o bem que a nossa luz brilha, que a gente consegue trazer e resgatar pessoas de volta ao Evangelho. Então ele ensina muitas coisas ao seu filho. E ele sabia que o seu filho também estava com uma dúvida grande com relação à ressurreição, por falsas doutrinas que estavam sendo pregadas. E ele aproveita um momento para falar sobre esse grande plano de felicidade, o plano de redenção, onde ele fala desde a queda de Adão, né, quando Adão caiu e trouxe sobre o homem a morte física, né, que é esse afastamento do corpo e espírito, e a morte espiritual, quando nós pecamos e nos afastamos da presença de Deus. E que por conta disso um grande plano foi criado, um plano de redenção. Por isso nós precisamos de um Salvador que expiaria os pecados do mundo. Então é muito comum quando nós cometemos um erro, ou quando nós falamos sobre um pecado grave como romper a lei da castidade, muitas vezes o Satanás vai querer fazer com que a gente pense que não tem jeito, que esse pecado não tem perdão, que eu não posso voltar ao caminho de volta, né? Voltar ao caminho correto. Então essa é uma falsa artimanha do Satanás. Nós precisamos lembrar que existe sim um caminho de volta, existe sim um caminho de arrependimento, que cada um pode galgar e pode voltar a ser limpo outra vez. E esse caminho é através do arrependimento e da expiação de Cristo. Graças ao sacrifício expiatório dele, todos nós podemos receber a redenção dos nossos pecados. A alma fala ainda sobre a oportunidade de viver nessa terra, sobre cada pessoa ter o seu tempo determinado, um tempo determinado para o seu arrependimento. Ele fala sobre os homens quando morrem, quando deixam essa terra, o estado feliz e abençoado daqueles que guardam os mandamentos de Deus, como eles são recebidos com alegria, como eles entram num descanso de paz e eles descansam de suas dores, de suas aflições. Ao contrário daqueles que praticam o mal, que entram num estado de miséria. Então ele vai falar sobre a ressurreição, ele vai falar sobre o julgamento, ele fala sobre o destino do homem na terra, sobre compreender o propósito da vida. E é maravilhoso esses capítulos, porque nós vivemos tempos tão difíceis, todos nós tivemos aí durante essa pandemia, perdemos, né, familiares ou amigos queridos que foram para o mundo espiritual. Então ler esses capítulos de Alma nos dá aquele conforto, aquele consolo e a clareza das escrituras, né, do que acontece com o homem depois dessa vida.
Então é maravilhoso ser membro da Igreja de Cristo, é maravilhoso ter esse evangelho e saber dessas verdades, desse plano de redenção. E tudo que a alma está dizendo para o seu filho é: olha, se arrependa. Se arrependa. Existe a justiça e existe a misericórdia. Se a gente for pensar no seu crime, como será o julgamento dele pela justiça, você estaria condenado. Mas graça, a misericórdia de Deus, os seus pecados serão apagados. E enquanto eu preparava essa aula, eu lembrei, existe um livro chamado Cremos em Cristo. Foi escrito por um professor de religião da Universidade de Brigham Young. E ele conta uma experiência muito interessante que talvez muitos conheçam, que se tornou conhecido como a parábola da bicicleta. Ele fala que um dia, depois do trabalho, ele estava sentado lendo o jornal, quando se aproximou a sua filhinha de 7 anos e disse: olha, pai, todo mundo na vizinhança tem uma bicicleta, menos eu. Quando é que você vai comprar uma bicicleta para mim? E aí ele diz: tá, compro. E aí ela volta e diz: mas quando? Como? E aí ele diz: vamos fazer o seguinte, eu prometo para você que se você juntar todas as moedas que você ganhar, ou que você prestar um serviço, em pouco tempo você terá dinheiro suficiente para comprar a sua bicicleta. Ela se conformou com a resposta. Passaram-se aí semanas. Um certo dia ele está outra vez na sala, sentado, lendo o jornal depois do trabalho. Chega a filhinha com um pote de geleia cheio de moedas dentro e diz: pai, você disse que se eu juntasse tudo que eu podia, nós podíamos comprar uma bicicleta para mim. Aqui está tudo que eu tenho. Ele olhou as moedas, pensou: bom, tudo bem, vamos dar uma voltinha pelo centro da cidade, vamos procurar lojas de bicicleta. E aí eles encontraram uma loja de bicicleta que tinha muitas em promoções. E a filha toda animada, Sara, foi lá, começou a escolher a bicicleta, até que bateu o olho, encontrou a bicicleta dos seus sonhos, disse: pai, é essa, eu quero comprar essa. E o pai, né, observando toda a euforia, toda a alegria dela, e de repente ela se depara com uma etiqueta, com o preço da bicicleta. E na etiqueta a bicicleta era mais de $100. Então ela imediatamente fica muito triste, começa a chorar e diz: pai, eu nunca vou conseguir comprar essa bicicleta. Então ele olha para ela, diz: quanto você tem? E ela diz: eu tenho 75 centavos de dólar. É isso, gente? 75 centavos de dólar. E aí ele olha e diz: tudo bem, me dê tudo que você tem, me dê um abraço e um beijo. E ele paga o restante, e eles saem felizes. Ela está tão feliz que ela volta para casa já na sua bicicleta nova. E ele diz que, observando a alegria dela e observando as experiências, eles intitularam a parábola da bicicleta. Eles usaram esse exemplo depois para uma reunião familiar, para mostrar o quanto essa parábola, essa experiência se assemelhava à expiação de Cristo. Depois que dermos tudo, um dia o Salvador talvez diga assim para a gente: quanto que você tem? Quanto é que você conseguiu juntar? Então, depois que nós dermos tudo o que temos, talvez Ele nos peça um abraço e um beijo, porque Ele vai fazer o restante. E aí é onde entra a misericórdia, e onde entra a expiação, a graça do nosso Salvador, para fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer sozinhos. Eu gostaria de dizer que eu sei que Deus vive, eu sei que Ele nos ama, e nos ama mesmo com os nossos pecados, com as nossas imperfeições. Tudo que Ele está dizendo é: coloque tudo que você tem, faça o máximo que você pode para ser melhor,
faça o máximo para abandonar o seu pecado, o seu erro, para se arrepender. Depois de tudo isso, um abraço e um beijo, e você vai receber todas as recompensas. Sou grata por esse Evangelho. Que o Senhor nos ajude a sempre colocarmos o nosso melhor e desfrutarmos desse grande plano de felicidade, porque nós temos o privilégio de conhecê-lo. É isso, gente. Beijo para todo mundo. Boa semana. Tchau.